Olá, pessoal. Vamos fazer a nossa segunda tiragem aqui da semana sobre relacionamentos amorosos, tá? Vou pedir para você pensar aí em alguém que você queira saber. A gente vai separar as energias, as suas energias e a energia de quem você trouxer para a mesa. Então, mentaliza essa pessoa, tá? Bom, essa é a segunda tiragem, então eu faço três por semana. Se não ressoar com você, você busca as outras tiragens para ver o que faz sentido para você. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva intuitiva que pode ou não ressoar com você, tá? Pega só o que te servir e também você pode assistir essas outras duas aí que eu fiz, né? Que eu tô fazendo, na verdade, porque essa é a segunda, falta mais uma ainda depois dessa, tá? Vamos pegar aqui outra energia diferente da que eu peguei anteriormente. Vamos pedir pro tarô aqui ver outra situação para pegar outro grupo de pessoas aí que estão me assistindo. Então vamos pedir pro tarô me fazer de canal limpo e direto, para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através das cartas eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos, para que a pessoa que me assiste aqui consiga encontrar uma mensagem mais limpa, clara e direta possível. Vamos lá. Mentaliza aí a pessoa. Vou tirar primeiro o seu plano mental em relação a essa pessoa ou a situação. Rainha de paus, rei de paus e três de paus. Bom, a gente vê aqui que quando você pensa nessa pessoa, você já vê ela como seu par perfeito, né? Nós temos aqui, ó, o rei e a rainha de paus, tá? Duas cartas que têm uma energia muito parecida, uma feminina e outra masculina, mas elas falam dessa coisa do ser magnético, do ser atraente, do se sentir atraído, de ser muito firme, muito empoderado, né? Tem essa coisa da liderança, né? E aqui, o que importa mais aqui, eu acredito, é que na sua mente, essa pessoa já é o seu par, tá? Não, eu tô tentando não tirar, não botar o reflexo, tá? Então temos o rei e a rainha aqui. E temos o três de paus, né? O três de paus, ele fala muito sobre olhar para novos horizontes, olhar para novos caminhos, pensar no futuro, se preparar para dar um passo, né? Então a gente vê que na sua mente aqui, essa pessoa é a pessoa que você quer dar um passo para o futuro, tá? É com ela que você tá vislumbrando aí um futuro junto, tá? Vamos ver como é que tá o seu plano emocional em relação a essa pessoa. Plano emocional em relação a essa pessoa. Vamos lá. Sete de paus, cinco de ouros e a morte. Bom, você tá pensando assim, mas você tá sentindo, não tá lá muito bem, tá? Porque assim, a gente tem o sete de paus. Sete de paus é uma carta muito do posicionamento, né? Aquela pessoa que se posiciona, que defende os seus valores, que defende os seus limites. Também pode falar de insistência ou persistência. Vamos ver. O cinco de ouros fala sobre, nos sentimentos, ele fala muito do se sentir desvalorizado, do se sentir rejeitado. E eu ainda senti que está aceitando migalhas, sabe? E a morte fala muito de transformação, e você está num sentimento. Só que a morte como sentimento, eu entendo o seguinte: o que que a morte traz para a gente como sentimento? Traz luto, traz tristeza, né? É isso que ela traz. Então, o que que eu entendo aqui, tá? É, que como a gente viu que você tem essa energia, sendo você homem ou mulher, você tem a energia aqui, rei e rainha de paus também, né? E a pessoa talvez também tenha. Eu vejo muito que você tem um sentimento de que você não pode ultrapassar os seus limites, não pode permitir que o outro ultrapasse os seus limites. Você sabe muito bem ao se posicionar, o que que você quer, até porque você tá nessa energia também, você tem isso aqui na sua cabeça, você se vê assim, tá? E pode ser que você sinta que se você se posicionar, isso vai acabar te trazendo uma falta, como se isso fosse te levar a uma finalização, tá? E aí você se sente triste por isso, ou você de repente já se posicionou, tá se sentindo desvalorizado de alguma forma e já tá sentindo uma tristeza, um pressentimento de fim de ciclo aqui. Tá? Como você ainda está num pensamento muito de essa pessoa serve para mim, eu entendo que talvez você sinta que se você se posicionar, a coisa pode azedar, mas você ainda não fez isso. Não sei se é o caso, veja aí qual que é a tua situação, se você já fez ou se você não fez, porque se você não fez, isso vem quase como um medo, né? Então você já tem você já está se adiantando e já está pressentindo que isso pode levar a um fim, né? Ou que você não quer ali ficar aceitando pouco, então você quer se posicionar para a pessoa, mas você meio que já pressente que vai dar ruim, né?
Agora, se você já fez, você já tem esse sentimento de tristeza porque você já viu o resultado, você se sentiu rejeitado e está triste com isso, porque você tem esse sentimento de que você não pode aceitar menos do que você merece, por exemplo, tá? Aí a gente vai pegar um conselho para você sobre essa situação, depois a gente pega a energia da pessoa, tá? Conselho que o tarô vai te dar agora sobre essa situação, tá? O conselho para quem passa por isso, quem está passando por isso. Olha, o diabo, o as de copas e o 6 de espadas, tá? Então, qual que é o conselho para você? O diabo, como conselho, eu vejo sempre muito como você pensar mesmo em você, tá? Então, aquela carta que fala de emoções mais densas, então ele fala de ciúme, fala de dependências, fala de controle, fala de obsessão, fala de, né, enfim, desse tipo de sentimento mais denso, mas quando ele te aconselha, eu sempre entendo esse conselho como um egoísmo mesmo. Seja egoísta, pense em você mesmo em primeiro lugar. Você em primeiro lugar mesmo, mesmo que a pessoa te veja como egoísta, tá? Então eu entendo este o recado, tá? O as de copas como conselho, eu vejo muito como assim, ó, eu vou até ler em conjunto, porque o As de Copas faz sentido aqui em conjunto, tá? Então tem essa coisa do pense em você primeiro, sim, tá? Se precisar, você se afasta, porque nós temos o 6 de espadas, que é um afastamento, é um deixar uma situação para trás para ir em busca de algo mais calmo ou melhor para você. E o As de Copas aqui vem quase como um recado de que você é capaz de se renovar emocionalmente, né? O amor que você tem está dentro de você, não é por essa pessoa. Você é capaz de sentir esse amor em outras situações, então, se precisar se afastar, você se afasta, tá? Ainda pode dizer que você tá realmente com essa paixãozinha aqui e você precisa se afastar de qualquer jeito, tá? De qualquer forma, são conselhos, tá? Então ele fala, renove o seu amor, o seu sentimento, também pode falar de amor próprio, se afasta daquilo que não faz sentido, você sabe qual é o seu limite, você sabe que você merece, então pense em você mesmo, tá? É isso que o tarot tá dizendo para você. Se for o caso, se afaste. Agora a gente vai pegar as energias da pessoa, pensar aí na pessoa, mentaliza ela que a gente vai pegar o plano mental dela em relação a você ou a situação, tá? Olha aqui. O rei de copas, o 8 de paus e a roda da fortuna, tá? A gente, quando eu falo de pensamento e sai o 8 de paus e a roda da fortuna, a gente fala muito de inquietação, porque um pensamento roda da fortuna é um pensamento que gira, que fica ali, girando, tá? Um pouco instável. Uma hora é isso, outra hora é aquilo, uma hora é isso, outra hora é aquilo. Fica subindo e descendo aqui na roda, tá? O 8 de paus, ele também, como é uma carta muito rápida, quando a gente fala de pensamento, a pessoa está pensando como? Ela está pensando de forma muito rápida, muito inquieta, né? É uma carta de desejo, querendo ou não, porque é paus, mas ela fala muito dessa velocidade do pensamento, tá? Então a pessoa oscila muito mesmo, ela pensa muitas coisas, tem um pensamento eh, rápido, inquieto, tá? Então, quando ela pensa em você, ela fica inquieta, tá? Não é um pensamento do tipo, ai, tô sofrendo, ai, tô na dúvida. Não, ela fica inquieta. Por quê? Porque tem um sentimento aqui na mente dela. Ela te enxerga como alguém é, que ela tem sentimentos ou que tem sentimentos por ela. Ela pensa com amor em você, entende? Ela pensa em você com amor, mas é um pensamento. Você entende a diferença do sentimento? Então ela pensa em você e enxerga você uma pessoa amorosa, uma pessoa empática, uma pessoa que ela se sente acolhida, protegida, segura, porque é isso que o rei de copas faz, tá? Então o pensamento dela é inquieto quando ela pensa em você, porque tem essa percepção de que você é uma pessoa legal, talvez para ter um relacionamento. Vamos ver aqui o que que sai, né? Vamos ver aqui qual é o plano emocional dela. Plano emocional em relação a você ou a situação que vocês estão vivendo. Olha, 4 de espadas, 2 de paus e o 8 de espadas. Sabe o que tá me parecendo aqui? Que você é uma pessoa que se posiciona muito bem, que chega e fala: "Olha, eu não quero nada superficial, eu quero um relacionamento sério", e a pessoa tá numa outra fase. Ela gosta de você, mas ela não quer relacionamento sério. É isso que tá aparecendo, tá?
Por quê? A gente tem um afastamento emocional aqui, o 4 de espadas fala muito sobre se retirar para pensar, só que a gente está falando de sentimento, né? Então, como ela fala de reflexão e meditação, a gente fala desse afastamento, né? Da pessoa não estar envolvida emocionalmente, né? Se vocês ouvirem barulho, é que tá chovendo forte, tá? O 2 de paus também é uma carta que fala de planejamento, né? Então, quando a gente tira ela no mental, fica mais fácil a gente entender que ela é um planejamento. No emocional, a gente pode falar que é um pouco de dúvida, tá? De dúvida no sentido que emocionalmente ela não sabe muito o que ela quer, tá? Ela tem um pensamento amoroso sobre você, ela se afasta emocionalmente porque ela não sabe muito o que ela quer e parece que ela tem um pouco de medo também de enxergar, de se envolver, porque o 8 de espadas fala de pensamentos, né? De muitos pensamentos, de labirinto mental, mas você vê que a pessoa está com a venda nos olhos, é como se ela também não quisesse olhar para isso, sabe? Então, como emoção, o 8 de espadas me vem muito como medo, tá? Então é um medo de se envolver, então ela se afasta emocionalmente. Por quê? Porque ela não sabe muito bem o que ela sente, mas ela enxerga em você uma pessoa legal, entendeu? Me parece muito pessoas que estão em momentos diferentes aqui, tá? Então talvez você tenha se posicionado e ela falou: "Não, mas não é isso que eu quero agora". Ela tem um certo medo de se envolver, ela não sabe muito bem o que ela sente, apesar dela ter um pensamento bom sobre você, e você tá assim, ó, se sentindo já sentindo que vai ter que se afastar, né? E o tarot tá falando, se precisar se afasta, você não tem que ceder, você tem que ser o diabo, você tem que pensar em você, né? Então é isso, duas pessoas que estão em momentos diferentes, tá? Mas vamos ver as intenções delas, tá bom? As intenções do que ela pensa em fazer. Vamos ver o que que é que ela tá pensando em fazer aqui. As intenções dessa pessoa com você. Olha lá, As de ouros, Lua e Pajem de ouros. O que que eu vejo aqui? Ela quer se aproximar, ela quer. Se você ainda está com ela quer continuar, tá? Mas aqui fala muito sobre nova oportunidade e início de investimento, né? Aqui o As de Ouros fala sobre as novas oportunidades, oportunidades concretas, e o Pajem de Ouros fala muito sobre investir em algo novo. Investir pode ser investir tempo, atenção, ou seja, começar algo concreto, mas ao mesmo tempo que ela tem isso na intenção dela, pô, não, vou lá, vou começar o concreto, ela não sabe direito se é isso que ela tem que fazer, se ela deve fazer isso ou não. Ela está muito confusa. A Lua fala sobre não enxergar direito, não entender direito os próprios sentimentos, está confuso, né? Está com medo, está inseguro. Então, apesar dela ter uma boa intenção, ela não tem muita certeza de se ela tem que pedir uma oportunidade para você, por exemplo. Por quê? Porque ela não sabe o que ela sente e ela está tentando evitar sobre isso, entendeu? Vamos ver agora as tendências. Tendência de 1 a 3 meses aqui para essa situação entre vocês. Vamos ver o que pode acontecer entre vocês de 1 a 3 meses. Olha, pendurado, o mago, cavaleiro de ouros, 5 de paus e cavaleiro de espadas, tá? Então, o que que eu vejo aqui? Que não vai ficar muito definida a coisa aqui não, tá? Primeiro que vai ficar meio parado, meio suspensa essa situação, tá? Então vai ficar meio do jeito que tá agora. Se vocês estão juntos, vai ficar sem definição. Se vocês estão separados, vão ficar separados mais um tempo aqui, porque não tem muita definição, tá? Ao mesmo tempo que eu vejo aqui que em algum momento vai ter um início, entre 1 e 3 meses, como eu falei, vai ter o início de algo, uma comunicação, né? Talvez uma proposta de algo concreto, ou um pedido para, tá bom, vamos começar, mas vamos devagar, né? Porque essa carta fala sobre ir devagar, vamos ver se vai dar mesmo para ser assim, tá bom? Então, pode ser que depois de um momento de pausa haja um momento de um começo lento, mas eu acredito muito que esse momento lento vai trazer um conflito, porque vai ficar parecendo que tudo continua do mesmo jeito, né? Então, isso vai trazer um conflito, vai trazer um atrito, porque nós temos o 5 de paus aqui que fala sobre isso, tá? E aí a gente tem o Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas fala sobre você ir atrás de um objetivo com determinação, né? Ela acabou aqui a tiragem, eu entendo muito como assim, vai ficar meio parado, aí a pessoa vem, faz uma proposta de vamos devagar, vamos como vai ser tão devagar que você vai entrar em atrito, peraí, e aí? Como que a gente vai definir? A pessoa não define nunca,
E aí você acaba cortando essa situação e saindo dessa situação, tá? Por quê? Porque você é uma rainha, um rei de paus aqui, tá? Você se posiciona, você sabe o que você quer, você sabe, o tarot pediu para você pensar em você e você vê que a pessoa pediu, né, para ir devagar, mas no fundo você se sente enrolado ainda, né? E aí você pega e sai fora, tá? Você corta a situação e sai da situação. Eu vejo muito esse cavaleiro de espadas assim, tá? Por último, eu vou tirar aqui uma cartinha desse oráculo para ver o que que ele pode falar sobre vocês, sobre essa situação. Vamos ver se tem alguma coisa que sai aqui. Às vezes bate com a situação, às vezes fala para outro grupo de pessoas, tá? Vamos ver o que que sai aqui, porque eu estou falando, fazendo uma tiragem aberta, né? Então fala com muita gente. Vamos ver qual é a mensagem aqui. Ó, decepção, tá? Então, realmente é uma situação que vai te decepcionar, né? Um relacionamento que não vai te satisfazer, tá? Você não vai ficar feliz, tá? Aqui, essa carta ela fala muito sobre você se desconectar um pouco do seu mundo, assim, né? Tipo assim, é quase como se você falasse para você assim, ó, tenta ceder um pouco, sabe? Cede um pouco do teu lado aqui, vê se faz sentido. E aqui fala novo amor, tá? Então eu acredito muito que não é esse o seu amor. Eu acredito que aqui você vai até tentar. Eu acho que essa carta que eu falei sobre ceder um pouco é você dando essa oportunidade de fazer a coisa mais devagar, mais lentamente. Mas vai chegar um momento que você vai buscar um novo amor, porque esse amor aqui não rolou mesmo, não deu certo, tá bom? Acho que é esse o recado para vocês. Espero que tenha feito sentido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, que eu vou gostar de saber, tá bom? E até a próxima tiragem.